paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Everson Tomás, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Seja bem-vindo a mais um Subsídio EBD. Nós vamos entrar agora na lição de número 4. Jesus é superior a Josué e um meio de entrar no repouso de Deus. Um título aí bastante longo, né? Colocado aqui na aula, pela CPAD. Bom, meus queridos, eu quero desde já já comentei e vou comentar novamente, que eu tenho postado subsídios e não escola bíblica dominical, né? Eu não tenho preparado aula aqui nos vídeos, né? Na verdade, o que eu tenho aqui é colocado subsídios, e principalmente subsídios de comentários expositivos da leitura bíblica em classe. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui, eu coloco essa divisão em partes, né? Essa primeira parte aqui, como entender a palavra repouso. Como entender a palavra repouso. Então vamos discorrer aqui sobre alguns versículos, né? De Hebreus, capítulo de número 4, do versículo de número 1 ao versículo de número 13. É bem importante dizer que o capítulo 4 ele é a sequência de raciocínio daquilo que o autor estava expondo ali para aquela igreja de judeus, né? Falando da incredulidade, falando da situação que o povo estava. Então, o versículo de número 1, ele dá sequência ao raciocínio ali que foi exposto no capítulo de número 3. Então, diz assim o versículo de número 1: Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Eu dei uma analisada em diversas traduções em língua portuguesa, né? Ou versões, melhor dizendo, né? Em diversas versões em língua portuguesa, e eu gostei de uma colocação de um comentarista chamado William Barclay. William Barclay, ele coloca da seguinte forma: tomem cuidado de não pensar que vocês chegaram muito tarde para entrar no repouso de Deus, de não acariciar a ideia de que vocês chegaram à história muito tarde para poder desfrutar alguma vez do repouso e da paz de Deus. Então, eu gostei muito dessa tradução, né, feita por William Barclay, uma tradução que vem esmiuçar aí o que o autor estava preocupado, o que realmente o autor estava preocupado ali com aquela igreja, né? E ele estava com medo de que alguns ali que alguns ali poderiam entender que já era muito tarde. É como se alguém pensasse da seguinte forma: uma pessoa conta os feitos de Deus, as obras de Deus no Antigo Testamento, né? O que Deus fez, a libertação do povo de Israel, né? Deus abrindo um mar, as pestes que foram mandadas por o Egito, contando isso para um jovem, e o jovem poderia dizer assim: o Deus do Antigo Testamento, ele é muito mais emocionante, ele é muito mais interessante. Então, a advertência aqui do autor desta epístola é esse pensamento de preocupação. Olha, tome cuidado, vocês não têm que pensar que não há mais tempo, né, de vocês se aproximarem de Deus e de desfrutar do repouso de Deus. Então, a palavra repouso aqui no original,
é catapausis. Catapausis, ela tem um significado muito abrangente. Então, como entender o sentido desta palavra? Como nós vamos compreender? É bem certo que o autor, ele procura tirar a última gota de significado que possa ser encontrado dentro dos textos, dentro dos capítulos, né? Capítulo 3, capítulo 4, ele vai falando ali sobre o repouso. Então, eu vou aqui explicar o primeiro significado de repouso, de catapausis. Então, repouso ele pode significar a paz em Deus, ou a paz de Deus, né? É uma pessoa que encontra tranquilidade na presença do Senhor. Também nós temos ali como em Hebreus 3,12, ele fala da terra prometida. Ele menciona ali o repouso, a terra prometida, fazendo alusão a Salmos 95. E o último significado, e é o significado que nós vamos trabalhar aqui neste capítulo, que é o descanso de Deus. Então, usa-se a referência ao descanso de Deus depois do 6º dia da criação. O versículo de número 2 diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, aqui começa a fazer um contraste. A epístola aos Hebreus, ele trabalha muito dentro desse contraste, né? Então, foram pregadas boas novas, exceto que o evangelho, no seu sentido estricto, não foi ali pregada para o povo de Israel, mas a palavra de Deus foi dada, a palavra de obediência, a advertência ali foi dada para o povo. O povo insistia na incredulidade. O autor aqui, então, ele estava preocupadíssimo. E ele diz, olha, foi pregada boas novas para eles, mas a palavra de Deus. E aqui foram pregada para vocês a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Então, as boas novas dentro do Novo Testamento, ou dentro dessa epístola, melhor dizendo, insere-se dentro desse contexto muito mais abrangente. Mas ele diz que não teve proveito nenhum. No Antigo Testamento ali não teve proveito nenhum, porque ela não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. É preciso ter fé para poder desenvolver uma vida de comunhão, uma vida de unidade com Cristo Jesus. A partir do versículo de número 4, eu vou colocar aqui para vocês o descanso eterno. Então, essa segunda parte aqui, eu falo sobre o descanso eterno. Porque em certo lugar, disse assim, do 7º dia, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Veja bem, quando diz que Deus repousou, não é que Deus ficou alheio a todas as coisas que poderia acontecer após a sua criação. Mas toda a perfeição da criação ali cessou. E essa perfeição agora, a partir daquele momento, passa a ter o seu descanso. O descanso de ter criado ali todas as coisas e agora Deus ele começa a descansar, né? Então, o autor aos Hebreus, ele permuta aí, dentro dos capítulos, o significado da palavra repouso, né? Repouso. E é necessário a gente fazer aqui um parêntese, porque lá em Gênesis 1, Gênesis 2,
fala sobre a criação e é bem latente ali quando passa o primeiro dia e ele diz amanhã e a tarde se findou. Segundo dia, amanhã e a tarde se findou. Quarto dia, amanhã e assim sucessivamente. Quando chegou no sétimo dia, nós não temos ali a contagem do início e nem do fim, e nem do término. Então, os rabinos entendem essa passagem bíblica da seguinte forma: eles compreendem que chegou o tempo de descanso e o tempo de descanso está em aberto. Ele não se findou. O descanso sabático, ele não se findou na presença de Deus. E aí há um convite a viver plenamente esse ano sabático com Deus. É um convite permanente. Não se findou. Ele não se findou. Vamos para a terceira parte. Resta ainda um número de pessoas para o repouso. Versículo de número 5 e número 6. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, ele repete aquilo que ele fala lá no capítulo 3, no versículo de número 12, quando diz que eles não entraram no meu repouso. Eles não entraram. E aí ele explica que ainda resta alguns que entrem nele. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. O versículo de número 6, ele explica aqui que ainda resta alguns para poder entrar. Porque muitos não entraram porque receberam as boas novas e não pegaram as boas novas para si. Não fizeram bom uso das boas novas e se tornaram desobedientes. Este restante não entrou. Esse restante não entrou no repouso, que é a terra prometida. Mas aqui ele diz que ainda resta um número de pessoas. Porque o que ele está querendo dizer aqui é que a promessa não cessou. A promessa não cessou. Houve ali uma certa falhabilidade da parte de Moisés e de todos que estavam à sua volta. Moisés, Arão, não entraram na terra prometida. E aqueles milhares de pessoas rodearam no deserto por 40 anos e eles morreram ali. E somente Josué e Caleb, como todos entendem, aqueles abaixo de 20 anos, conseguiram entrar na terra prometida. Mas mesmo assim, eles não alcançaram o repouso de Deus. Eles não conseguiram alcançar. E é por isso que o autor, ele continua sendo enfático, dizendo, há um descanso. Há um descanso para vocês. Não tem nada acabado. Está em aberto. Prossiga. Vamos avante. Vamos continuar. Não pare. O versículo de número 7 diz assim: determine outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, Salmo 95, como está dito, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, assim como o povo de Israel ali endureceram o seu coração. A partir do versículo de número 10, eu falo sobre o repouso espiritual. E aí nós vamos entender a verdadeira intenção, nesse capítulo de número 4, do autor ali, a igreja dos Hebreus.
Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então, Deus repousou das suas obras, de fazer as suas obras, né? De criar as suas obras. Mas Deus não cessou as suas atividades. Aqui o exemplo que ele está dando, relacionando ali no livro de Gênesis, é dizendo que Deus cessou a sua criação, porém, ele ainda está trabalhando. E aí ele alerta e ele fala o seguinte, ele orienta da seguinte forma: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Então, aquele que entra no repouso do Senhor, descansa. Mas qual será esse descanso que ele está falando aqui? Será que nós não vamos precisar fazer mais nada? Será que nós alcançamos a terra prometida? Então aqui no versículo de número 10, diz: porque aquele que entrou no repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então, se vocês abraçarem aí o repouso que Deus tem para vocês, vocês vão descansar. Descansar assim como Deus ele descansa. Assim como Deus ele descansa, mas ele não está inerte, ele não está parado, né? Ele está agindo, mas é um repouso espiritual, né? Como diz lá em Mateus 11, que nós encontraremos descanso na presença de Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados, né? Ali há um repouso na presença de Deus, há um descanso. Então, essa promessa, ela vem lá, desde o povo de Israel, que foram desobedientes, e aí ele diz: eu temo que vocês entram nessa desobediência, nessa incredulidade, e percam também o repouso que está proposto para cada um de vocês. Porque vocês também têm essa promessa, mas é um repouso espiritual. É um repouso muito mais sublime. É um repouso diferenciado, que não pode ser comparado com uma terra prometida, como a terra de Canaã. E aí ele diz no versículo, então, de número 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, vamos, portanto, todos nós nos esforçarmos, né? Há aqui um emprego de um esforço humano. Eu quero deixar bem claro aqui que este esforço humano não é um esforço que vai acreditar ao homem a sua salvação, não vai acreditar ao homem as bênçãos recebidas, não vai acreditar ao homem a graça de Deus, porque a graça de Deus nos foi dada, mas existe esse esforço, é um esforço que é através da aceitação, da disposição de querer. Então, de querer entrar nesse descanso, nessa paz, nessa tranquilidade, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A partir do versículo de número 12 e o versículo de número 13, eu vou estar falando aqui sobre o remédio eficaz e o juízo. Então, mediante a essa situação que nós observamos, há um remédio eficaz, há um remédio que vai solucionar ali aquela situação. E aí nós temos o versículo de número 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Então, observe aqui comigo. Na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar várias referências aqui para poder respaldar tudo que está sendo falado aqui no versículo de número 12, né? Ela não é simplesmente viva, ela é vital, né? A palavra de Deus, ela é vital para poder mudar a situação de incredulidade, para poder tirar o homem da desobediência. E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela nos move, ela muda todas as coisas. Lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3:16, diz que toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça. Também, a palavra de Deus, ela é viva, como foi dito, e ela também, ela é eficaz, ela é operante. Veja só o poder da palavra. A palavra é viva, a palavra ela é eficaz, ela é operante, e a palavra operante, ela se move em direção a algo ou a alguém, melhor dizendo. Por isso que no grego é energes, energes de energia, ou o verbo energeu, o verbo energeu, aplicada em diversas passagens. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 12:6 diz assim: e há diversidades de operações, e há diversidades de energes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, quanto o efetuar, quanto o operar, quanto a eficiência, segundo a sua boa vontade. Até no Antigo Testamento, que é lá em Isaías capítulo 55:11, diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas farás o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus, ela é afiada. A palavra de Deus, ela é afiada, mais do que espada de dois gumes. Então nós temos aqui em Apocalipse, por exemplo, 2:12, que diz: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Tem outras referências, eu vou estar só lendo mais um aqui, que é Apocalipse 19, o versículo de número 15, que diz assim: e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora, nós precisamos aqui explicar esse tipo de espada que nós encontramos aqui em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12. Porque essa espada não é uma espada mortal, não é uma espada de ataque. Ela é uma espada pequena, curta, e ela era reconhecida até muitas das vezes para nós, ela é entendida como um bisturi que faz a cirurgia. Um bisturi que vai e abre ali um ser humano, um animal, né? Como acontecia nos sacrifícios de animais. Então, a palavra aqui, tanto aqui quanto lá em Efésios 6, por exemplo, Efésios 6:17, lá nas armaduras de Cristo, fala da espada. E a espada lá é uma espada pequena, que é Mahaira.
Então, uma raira, no grego, é uma espada pequena que ela serve para poder atacar, mas não no sentido de destruir, mas no sentido de tornar inoperante outro. Ou, no caso, os dardos inflamados do diabo, como lá em Efésios 6. Mas aqui no caso, essa espada, que é a palavra de Deus, ela serve para poder fazer uma cirurgia interior. Ela nos abre por dentro e prescruta todo o nosso interior. Então, essa espada, ela vai lá na divisão, ela age de forma tricotômica. Corpo, alma e espírito. Então, a palavra de Deus, ela nos cura, né, de enfermidade. A palavra de Deus, ela faz o nosso espírito se alinhar com o Espírito de Deus, ou seja, entrar num estado de comunhão. A palavra de Deus, ela entra na nossa alma e os nossos sentimentos, as nossas emoções começam a ser canalizada para Deus, em fazer a vontade de Deus. Então, veja só o poder dessa espada, que é a palavra de Deus. Ela é capaz de dividir o nosso espírito. É capaz de dividir a nossa alma. Ela entra lá no profundo, faz a cirurgia que precisa fazer. Então, ali o autor está falando, vocês precisam deixar que a espada faça essa cirurgia em vossas vidas. Vocês estão impedindo, não pode deixar que isso não aconteça. Isso precisa acontecer em vossas vidas. Agora, no livro de Apocalipse, ali fala também, como eu mencionei aqui 2 versículos, de espada. Como eu citei aqui Apocalipse 19:15, né? E uma que fala ali também da igreja ali de Pérgamo, que é Apocalipse 2:12, que fala de uma espada aguda de 2 gumes. E essa espada aguda de 2 gumes não é não é a espada da palavra de Deus para poder mudar o homem. Essa espada, ela é chamada de Ronfaia. Ronfaia é uma espada grande, que ela é empunhada, ela é tão pesada e tão grande que ela é empunhada acima dos ombros, acima do ombro, para poder ter apoio, atacar o inimigo e destruí-lo. Então, a espada Ronfaia, no grego, no original grego, ela tem um sentido de juízo. É uma espada que vem com sentença de juízo. É o que diz aqui em Apocalipse 19:15, né? Que sai da sua boca uma espada aguda para ferir as nações. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus regenera. A palavra de Deus muda o homem. Agora, essa espada aqui não é a palavra de Deus. Essa espada aqui é o juízo de Deus. É o juízo de Deus que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse. Então é importante conseguir fazer essa distinção. No versículo de número 13, diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele quem temos de tratar. Daquele com quem temos de tratar. Então nós temos aqui 2 palavras interessantes. Que ele declara que está manifesta, não há criatura alguma encoberta. Quer dizer, tudo está manifesto diante de Deus. Que é o Gina. O Gina é mente nua. Significa isso. Desnudada. Então, não existe uma mente diante do Senhor que possa encobrir alguma coisa.
tudo está ali patente aos seus olhos. Tudo está manifesto. E nada está descoberto diante do Senhor. Que aqui a palavra no original, tetrahelismena. E essa palavra aqui, ela tem um sentido bastante complexo dentro do mundo grego, né? Porque não só dentro do mundo grego, mas também nas práticas judaicas. E, por exemplo, essa palavra ela é usada na ocasião que um lutador curva o seu pescoço na luta livre. Curva o seu pescoço para trás. E ali fica visível, não fica nada ali encoberto. Mas também ela tem um outro sentido. Um sentido de cair prostrado. Ou como aqui na aplicação metafórica de desnudar. Né? Ela desnuda. Essa palavra tetrahelismena. É como se Deus garantisse que ninguém poderia esconder o seu rosto. Ninguém pode esconder o seu rosto de Deus. Ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Este pensamento solene prepara o caminho para a segunda parte principal da epístola. Por que a segunda parte da epístola? Porque aqui está falando de um descanso e não está se referindo a Jesus, mas está falando de um descanso que Deus tem preparado. A partir do versículo de número 14, que nós não vamos trabalhar, aí ele aqui prepara o cenário, prepara o ambiente para podermos entender ali quem é que pode trazer verdadeiramente o descanso. Porque Moisés tentou, não conseguiu. Josué colocou o povo na terra prometida, mas muitos também não conseguiram entrar. E verdadeiramente também ali na terra prometida eles não alcançaram o descanso desejado. Por causa da desobediência, por causa do pecado. Agora, quem é que pode trazer? Quem é que pode trazer? Então nós não vamos avançar, porque a leitura bíblica em classe ela não vai avante. Mas eu quero que os irmãos entendam. Ele prepara aqui o cenário para falar do descanso, para advertir no povo que ele está preocupado com a situação do povo, e aí agora ele traz o remédio, que é a palavra de Deus. Aqui nós precisamos entender essa palavra que é tetrahelismena, que ela tem um sentido muito profundo. Os sacerdotes, quando eles queriam ver na íntegra o interior do animal, eles ficavam desnudados, com o seu pescoço desnudado, descoberto, pendurado, e ali eles abriam para poder olhar dentro se o animal era perfeito. Então nós temos aí de forma muito complexa o sentido desta palavra que é ser descoberta, né? Então esse bisturi da palavra de Deus, exposto diante dos olhos de Deus, é até mesmo a nossa própria consciência. Não é verdade que muitas das vezes ouvir a mensagem afiada, que é a palavra de Deus, né? Uma mensagem ali afiada, dizemos dentro de nós mesmos, isso valeu para mim, né? Quantas das vezes nós falamos isso? E me senti como se abrir por dentro, o bisturi rasgando o meu interior, a palavra de Deus rasgando, porque quando o homem ele abre o seu coração para Deus, a sua mente, e permite que a sua mente venha a ser renovada, venha a ser transformada, é assim que acontece. É um chamado na consciência que tem longo alcance. É um aviso de outra chamada para o futuro, de uma vida que ele tem preparado para nós. A chamada para o julgamento. Então, não tem como fugirmos da presença do Senhor. Não tem como fugirmos.
Principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus. Principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus fazer aquilo que lhe apraz. Não tenha medo. Seja corajoso. Seja destemido. Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu vou deixar aqui aberto a minha agenda, tá? E os irmãos entrem em contato comigo no Zap. Sexta-feira que vem, nós vamos estar ali na igreja, no setor de Vila São José, ali com o pastor Toninho, e eu vou estar ali naquela ocasião, dando uma escola bíblica dominical especial, às 19 horas. Então, sexta-feira, eu vou estar ali na igreja setorial de Vila São José, aqui em Cubatão, né, no estado de São Paulo, dando uma escola bíblica dominical abençoada. Participe! E você, se quiser me convidar, se quiser me chamar, entre em contato comigo no Zap, e eu vou estar indo aí com o maior prazer na sua igreja, fazer um seminário, fazer um simpósio, fazer um congresso de escola bíblica dominical, tá bom? Aquilo que Deus propor no seu coração. Então, um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.